Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2022 e queremos iniciar nosso culto virtual cumprimentando a todos e todas que nos assistem, agradecendo a Deus por mais um dia. Deus tem estado conosco, pelo que agradecemos. Iniciamos nosso culto invocando a presença dele. Estamos na Semana da Pátria. Assim como Jesus orou por Jerusalém, também queremos orar por nosso país. Lemos da Bíblia Sagrada Lucas 19, versículos 41 a 44, que nos diz: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conhecerás por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Após a pregação, ouviremos a mensagem do reverendíssimo bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa, bispo da nossa região, sobre a Semana da Pátria. Setembro é o mês de aniversário da nossa igreja. Estamos felizes e teremos no terceiro domingo a presença do pastor Romualdo Monteiro dos Santos. E no dia 25, teremos nosso culto de aniversário com pregação do bispo. Nesse dia, teremos também o nosso almoço comunitário. O culto presencial hoje acontece às 10 horas na Catedral. Lembramos que nossas reuniões de oração acontecem às terças-feiras às 18 horas. E temos culto da terceira idade nas terças-feiras às 14 horas e 30 minutos. Também estamos com o templo aberto às sextas-feiras à tarde. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Os dízimos e ofertas podem ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário e chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Deus amado, neste mês em que comemoramos 137 anos de vida, agradecemos a Ti por todo o sustento, pelas vidas que se dedicaram a esta comunidade e, em especial nessa semana, rogamos que Tu abençoes nosso país, trazendo paz entre as pessoas e guiando as decisões dos governantes. Que nós, como igreja, contribuamos para um Brasil mais justo, mais cidadão. Em nome de Jesus, amém. Cantemos todos e todas o hino Vida e Missão. Anunciar a luz.
Bom dia, irmãs e irmãos. A paz do Senhor esteja com todos e todas. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos de 1 a 11, para a nossa reflexão. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus está chamando pessoas para servir na missão de anunciar o reino de Deus. E muitas pessoas se colocaram à disposição de Jesus. O texto diz que Jesus escolheu e reuniu 72
dos seus seguidores e seguidoras para a tarefa de visitar as cidades e dar testemunho do reino de Deus. Pessoas que reconheceram o privilégio de serem chamadas por Jesus e se colocaram à disposição para realizar a missão que Jesus está confiando a elas. Qual a necessidade de tantas pessoas? Jesus responde comparando a missão deste grupo com uma grande colheita. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. É tempo de colheita, e em tempo de colheita muitas mãos são necessárias. Diferente do tempo de plantio, na colheita é urgente ter mais pessoas trabalhando para colher os frutos, antes que os frutos caiam no chão e se percam. Por isso as palavras de Jesus: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para a sua colheita. As palavras de Jesus soam como uma oração. Peçam a Deus, o dono e senhor da plantação, que envie mais pessoas para realizar a missão de anunciar o reino de Deus. A missão deles seria muito maior do que a capacidade de alguns deles realizarem. Eles precisariam trazer essa necessidade diante do Senhor. É importante a percepção da urgência da missão e o reconhecimento do privilégio de servir a Deus que chama para trabalhar na colheita. A missão é realizada de forma coletiva, comunitária. Jesus não envia nenhuma pessoa desacompanhada para realizar a missão. Ele organiza as pessoas em duplas e as envia de 2 em 2. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Acompanhadas, as pessoas podem amparar uma a outra e animar uma a outra, caso o desânimo se abata e a vontade de desistir surja. O apoio mútuo é muito importante, porque o caminho que se coloca à frente desses missionários não é nada fácil. A missão exige que eles saiam para um mundo hostil e eles estavam indefesos. Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Seria uma temeridade se a missão fosse apenas um esforço humano, mas não foi, não é e não será. Eles estavam sendo enviados pelo Senhor na certeza de que o Senhor os capacitaria a cumprir a sua vontade. Jesus também pensou no cansaço, que muitas vezes desanima quem está à frente da missão, e também nos desafios que as pessoas enfrentam, inclusive nas situações onde as pessoas enviadas por Ele não seriam bem recebidas e acolhidas. O caminho ensinado por Jesus é realizar a missão em conjunto. O caminho indicado por Jesus é o caminho em que as pessoas oferecem apoio e palavras de encorajamento. Qual é a missão para a qual Jesus chama as pessoas? Qual é a tarefa das pessoas dispostas a seguir o chamado de Jesus e se colocar no caminho? Jesus envia as pessoas para anunciar a paz. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. A missão tem a ver com promover a paz,
fortalecer a boa convivência entre as pessoas. No mundo marcado pela competição, pela indiferença, pelo ódio, entre tantas outras características negativas que fazem parte da convivência humana, a comunidade cristã é chamada para pacificar, promover a paz, que anuncia o perdão de Deus, que reconcilia e aproxima as pessoas. E Jesus afirma: quando forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Ele não está falando em viver às custas de outras pessoas. Ele está falando sobre hospitalidade e partilha, sobre abrir as portas, acolher e repartir. Comunhão cristã é acolher. Acolher pessoas diferentes de diferentes culturas e diferentes gerações. Esta convivência entre pessoas diferentes é uma oportunidade para ensinar. Ensinar sobre o reino de Deus, que transforma pessoas e realidades. Um ensino que inclui palavras, mas que inclui também o exemplo de vida. Unida ao anúncio da paz, os seguidores e seguidoras de Jesus são chamados a promover a cura. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, curem as pessoas doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Doenças emocionais, espirituais e físicas, curem. Façam o simples, conheçam as necessidades das pessoas, cuidem delas. Estas pessoas enviadas por Jesus são exemplos de fé. Elas ouviram o chamado de Jesus e confiaram na sua ordem de entrar nas casas e anunciar a paz. Acolher, ensinar, pacificar, dialogar são exemplos de servir no reino de Deus. Jesus também está chamando a todos e todas nós para o privilégio de servir no reino de Deus. Somos privilegiados e privilegiadas em servir a Jesus neste tempo e neste local onde Deus nos colocou. Servir a Ele entre as pessoas da comunidade, servir a Ele em outros espaços e momentos, dando testemunho do reino de Deus. Assim como tantos irmãos e irmãs, nestes 137 anos de missão, serviram ao Senhor. O reino está presente no ministério dos seguidores e seguidoras de Jesus. Somos a presença de Cristo, não apenas quando nos encontramos, mas onde quer que estejamos.
Aos irmãos e irmãs metodistas da Segunda Região Eclesiástica, graça e paz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Oração pela pátria. A data de 7 de setembro, neste ano de 2022, celebra os 200 anos da independência do nosso país, da monarquia de Portugal. Essa data celebrativa remonta aos primórdios da colonização e da instalação posterior da monarquia no Brasil, que permaneceu até 15 de novembro de 1889, quando é extinta com o advento da proclamação da República do Brasil. Estes fatos históricos, marcados por tantas contradições e narrativas, ensejam de algum modo que tenhamos, no simbolismo da independência, um tempo para que nós, como cristãs metodistas, reflitamos sobre o desafio permanente de orarmos pelo povo brasileiro. Povo este constituído pelos novos povos indígenas nativos, pelos povos africanos trazidos para cá, e sua imensa descendência, dos próprios portugueses, que em 21 de abril de 1500 aqui aportaram para tomar posse da terra, como colônia da coroa portuguesa, além de tantos outros povos e etnias que, pelas mais diversas razões, fizeram deste nosso imenso território nacional a sua nação até os dias de hoje, ultimamente com a imigração dos povos refugiados. Como cristãos e cristãs metodistas, nesse tempo de jejum e oração, desejamos as bênçãos de Deus sobre todo o povo brasileiro e as pessoas estrangeiras que aqui vivem e que fazem parte, em nossa visão wesleyana histórica, a nossa paróquia. Neste ato de jejum e oração, reconhecemos e defendemos a separação entre Igreja e Estado, considerando que nenhuma forma de governo, grupo ou de pessoas alçadas à condição de governantes representativas da sociedade civil possam reivindicar mandato divino, tampouco serem consideradas como legítimas e exclusivas representantes da vontade de Deus, constituindo uma verdadeira teocracia divina, legitimada por discurso político e ideológico. Assim como metodistas, oramos a favor de todas as autoridades constituídas legitimamente, à luz do que estabelece a Constituição Federal e leis que regulamentam essa matéria, bem como oramos pela harmonia entre os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, para que exerçam seus mandatos e suas funções constitucionais de forma republicana, justa, íntegra, imparcial e com equidade, visando o bem comum de todos os cidadãos e cidadãs. Oramos para que todas as autoridades nos diferentes âmbitos do governo e de administração pública pautem-se pelo respeito à Constituição do país e na defesa do Estado democrático de direito, assegurando a toda e qualquer cidadão e cidadã a igualdade perante a lei e no cumprimento dos deveres do Estado para com todas as pessoas. Como cristãos e cristãs metodistas nesta Semana da Pátria, reafirmamos o nosso compromisso vocacional com o cuidado pastoral das pessoas e com a verdade do Evangelho que conduz à santidade pessoal e social. Como povo do coração aquecido, estamos comprometidas com o anúncio de boas novas de salvação, com a integridade do caráter da missão de Jesus Cristo. Como discípulos e discípulas de Jesus, estamos empenhados e empenhadas em buscar a santidade bíblica pessoal e social, que pode transformar todo o ser humano e a sociedade à luz dos valores do reino de Deus revelados em sua palavra. Como cristãos e cristãs metodistas, no exercício de nossa cidadania, somos a favor do voto livre, universal e indevassável, como condição necessária ao exercício pleno da democracia e à alternância do poder,
sob sufrágio do voto universal e soberano de cada eleitor e eleitora, de acordo com a sua consciência. Como povo chamado metodista, oramos e somos favoráveis a uma cultura de relacionamentos interpessoais que privilegiem a paz, o diálogo, o entendimento, a liberdade de opinião e de expressão, a verdade, a liberdade religiosa, a garantia dos direitos fundamentais à pessoa humana e o respeito às diferenças. Assim nos posicionamos contrários e contrárias a todas as formas de violência que atentam contra a vida e a inviolabilidade do corpo das crianças, das mulheres, das pessoas idosas, de jovens negros, negras, indígenas e quilombolas, que têm sido perpetuadas e estão latentes em nossa sociedade de forma institucional. Como metodistas, entendemos a necessidade urgente de preservação da natureza, da proteção das reservas naturais, indígenas e de uso sustentável das riquezas naturais, como expressão de nossa mordomia cristã e de compromisso com a sobrevivência das gerações futuras. Assim, como metodistas, homens e mulheres, oferecemos a Deus este tempo de oração e jejum pela nossa pátria, orando para que todas possamos viver em um país constituído de uma sociedade pacífica, democrática, socialmente justa, acolhedora, solidária e fraterna. Bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa, presidente da 2ª Região Eclesiástica, Porto Alegre, 1º de setembro de 2022. Recebamos a bênção do Deus Trino. Que a paz de Deus Todo-Poderoso, o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a alegria do Espírito Santo esteja sobre o nosso país, as nossas vidas e as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.